Olá! Esse episódio é para você que quer saber sobre como tratar doenças respiratórias e alergias em crianças. Quando procurar um médico? Asma, bronquite, congestão nasal, rinite, espirros e tosses. Testes alérgicos são necessários em crianças? Como tratar, prevenir doenças alérgicas respiratórias e imunológicas? Eu sou a Nanda Leite, mentora de famílias. Esse é o Mãecast. Aqui você encontra informação e orientação. Vem comigo! Ela é mãe do Pedro e do Gustavo, gêmeos de 5 anos. Atua há 11 anos como médica pneumologista pediátrica, alergista e imunologista. Ela é membro efetivo do Comitê Científico de Pneumologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Seja bem-vinda, doutora Mariana Nadal. Obrigada, Nanda. Obrigada a Obrigada você. obrigada pelo convite, pela confiança. Confiança mais do que nunca, né, doutora? Porque eu falei, acabei de falar aqui por trás dos bastidores que você foi um achado, assim. Eu falei, meu Deus, preciso de uma pneumo para minha filha que tem vários problemas respiratórios, de às vezes dá aquelas crise de tosse, alergia no Aham. nariz. Eu falei, preciso de uma pneumo boa que me ajude e a gente fica atrás, né? E aí surgiu você na minha vida. Eu falei, agora eu não largo mais. Ah, que Tem bom, que chamá-la obrigada. para o Mãecast para falar dessas orientações para as mães. Obrigada mesmo pela oportunidade de falar sobre isso, que é um assunto, que gera muita dúvida, né, e Sim. é tão importante Muitas no nosso mães dia a ficam dia, né. doidas, né, ainda mais morando em Curitiba, Com a gente certeza. tá numa cidade que é bem Dia a dia do comum. curitibano. Exatamente. Então eu queria abrir, por que que as crianças elas ficam, né, doentes com tanta frequência quando elas estão indo para a escola? Ah, eh, a criança como a gente já sabe em outros, né, em outras sobre outros assuntos, ela tá se formando, né, então ela tá amadurecendo aos poucos. E isso acontece também com o sistema imunológico, né, então o sistema imunológico da criança, ele tá, principalmente os pequenininhos, né, então a 1 ano até 4 anos de idade ali é um sistema imunológico que é imaturo, eles não tiveram contato, com todos os vírus ali, então é a primeira vez que eles estão encontrando muitos dos vírus e eles, a maioria das vezes, vão fazer doença por esses vírus, né. Então a gente considera aí que é normal uma criança até 4 anos de idade, né, nessa fase ali, do pré-escolar, ficar doente de 10 a 12 vezes por ano. Ou Nossa. seja, né, ter a criança estar indo ali para a creche, para a escola, significa ter uma criança doente quase todo mês, né, passando ali uma virose diferente. Sim, e é muita coisa, né. É, É nariz, daí é febre, é tudo, porque isso, os vírus estão aí, estão circulando no ar e tudo. exatamente. Mas por que, né, a gente fica pensando: "Ai, vai pra escola, vai ficar doente". Tem mãe que nem começou a adaptação escolar, praticamente, né, e daí a criança ali 2 dias na escola já volta pra casa com febre. Já vi vários relatos de mães na É internet: "Meu isso. Deus, acabei de levar meu filho pra escola, já tá É, doente". é. Isso Porque é angustiante, né. é. Quanto mais cedo essa criança precisar ir para a escola, né, provavelmente mais frequente vão ser essas infecções, porque é um sistema imunológico mais imaturo, né. Então Sim. O que que é ideal, assim, a idade de uma criança ir para a escola? Porque a gente sabe que não é o possível e a realidade de todas as famílias. exatamente, Mas para os exatamente. pais que, de repente, têm essa possibilidade lá pelos 3 anos. Exatamente. A partir dos 3, 4 anos é quando o sistema a gente tem uma imunidade já mais formada, mais madura, né. Então é a partir dos 3, 4 anos. Mas mesmo assim, eles vão ter esse primeiro contato da mesma forma, vão ficar doentes, talvez não com tanta frequência e talvez consigam se resolver mais fáceis, né, mais facilmente ali do quadro do que uma criança menor, né, mais Sim. novinha. E como que a gente melhora, né, a imunidade dos nossos filhos? Essa é a pergunta que não quer calar, porque as mães, né, em casa É. sofrendo, como que a gente melhora a imunidade, fortalece, né? O sistema imunológico é um sistema extremamente complexo, né, então a gente não tem um milagre, não tem uma resposta, né, não existe. Esse milagre que a gente gostaria que existisse, não tem, porque ele depende de muitos fatores, né, é um sistema realmente extremamente complexo. Então, acho que listar algumas coisas importantes, né. Primeiro de tudo, a gente tem as vacinas, né. Então as Sim. vacinas é a maneira mais eficiente que até hoje nós temos para estimular esse sistema imunológico e ele ser capaz de se defender de várias bactérias e vírus que o nosso corpo não teve contato ainda, né.
segundo hábitos de vida, né. Então, é alimentação saudável, prato colorido, muita fruta, legume, verdura, proteína, né. Criança estressada, assim como no adulto a gente sabe, né, quando a gente ficou nervosa, aconteceu alguma coisa, já mexe com a tua imunidade, mexe com a da criança também, né. Então talvez até essa questão da adaptação da escola sejam momentos que a criança está passando por momentos de estresse para ela, Sim. né. Então a gente entender isso, né, que a criança também pode ter momentos que essa imunidade só pelo emocional possa ser afetada. Eh, Contato com a natureza. Isso que eu ia falar, toda essa parte integrativa, né, doutora, Exatamente. sempre eu também faço atendimentos familiares e geralmente as famílias chegam com alguma questão, falando sobre: "Ai, meu filho não come direito, meu filho não dorme direito". Tudo tem um ritmo para as crianças, né, então a imunidade ela tá muito ligada a isso, a esse fortalecimento do corpo físico. Uhum. Então esse ritmo e essa rotina para a criança é muito importante. Sono, O alimentação, contato com a natureza. né, alegria, felicidade, brincar, ar Exato. livre, tomar sol, né. É. Então são Tudo coisas isso faz importantes. parte de um todo, né, e para Exatamente. que a saúde da criança se estabilize. E Aham. o desenvolvimento, são coisas ligadas, interligadas o tempo inteiro, né. Exatamente. "Ah, mas meu filho come bem e dorme bem", mas será que ele brinca na natureza? Será que ele tem um tempo de brincar livre? Como que é o tempo na escola? Ele fica em período integral, fica meio período, ele vai de manhã? Tudo isso tem a expansão e a contração, né, então Aham. sempre o ritmo é o que traz o biológico para o nosso corpo. Eu estava falando que agora a Exatamente. gente, né, aqui gravando uma enquete, depois do almoço a gente tem sono, tudo isso é biológico, né, então o nosso ritmo é igual ao da criança, só que a criança Exatamente. precisa crescer, se desenvolver, então tem outros fatores, tudo isso Exatamente. ajuda a imunidade, né. Aham, isso mesmo. Quando que a gente tem que se preocupar, né, que tem algo de errado na questão da imunidade do nosso filho, né? Isso, porque tem situações que realmente preocupam e que precisam ser investigadas, né, esclarecidas, então não ali viroses, né, pegou um resfriadinho, melhorou, ou se estendeu um pouquinho a tosse, mas tudo foi resolvido com antibiótico comum, ou não é sempre que precisa de antibióticos, né. Quando que a gente precisa realmente investigar essa imunidade? Será que temos uma doença mesmo, né, uma imunodeficiência? Pensar nisso quando a gente tem infecções mais graves, né, crianças que têm quadros complicados de infecção, pneumonias complicadas, né, infecções do ouvido de repetição, aquelas supuradas, né, que chega a vazar o pus do Hum. ouvidinho, eh uso de antibiótico com muita frequência. E outras coisas como uma diarreia persistente, diarreia crônica, né, muitas crianças chegam, com esse quadro e por trás tem uma imunodeficiência. Então Nossa. então Aí é preocupante, é caso isso, da gente já realmente precisa procurar, né, a orientação médica específica para fazer essa investigação, se realmente não existe uma doença de imunidade, né. sim. E quais são essas doenças que podem surgir na criança, na questão, De de imunológica mesmo, olha, né? são muitas doenças, né, a gente tem relatos de eu não sei nem te especificar o quanto, porque isso muda toda hora, né, Sim. as descrições da quantidade de doenças, são muitas realmente, mas em geral são doenças que afetam a questão celular, né, então tem uma deficiência na produção de células de defesa, Hum. ou tem deficiência na produção dos anticorpos, que nos ajudam a nos defender das infecções, então são realmente, e algumas delas vêm associadas a outras a transtornos de outros sistemas, né, então tem Uhum. também uma alteração endocrinológica, uma doença de pele mais grave associada com defeito de imunidade, então a gente quando tem algo alterado realmente nos exames e que nos indica um defeito de imunidade, a gente tem que montar um quebra-cabeça ali e tentar chegar a uma conclusão qual doença é, né, e qual é o tratamento específico para essa doença. Por isso te digo de novo, não existe nada milagroso ou uma única coisa que você vai lá, dá para a criança e resolve o problema de imunidade, né. Sim. Então, Vitaminas, esses suplementos ajudam? se estiver faltando, é importante que seja reposto, né. Um Sim. exemplo é a vitamina D, D, isso que eu ia que falar. é um auxiliar importante do nosso sistema imunológico, né, e quando realmente está mas a gente precisa saber, está realmente precisando, né, essa Sim. vitamina D está baixa nessa criança? Pode ser isso? Vai repondo, vai mudar? Aí sim, a reposição está indicada, né.
E o ômega 3, eu vejo os pediatras falando muito sobre o ômega 3. Também, mas, também a gente vai pensar, quando você tem algum problema na alimentação, né, não é milagroso também, né, porque em geral a É gente uma junção. exatamente. Realmente o sistema imunológico ele é muito complexo, porque são as células de defesa do corpo inteiro para todos Aham, os vírus, né, então se a gente pensar, imagina a quantidade de vírus que tem circulando por aí, pode exatamente. acarretar qualquer tipo de doença, Sim, né, para esse aham. sistema, então é bem complexo mesmo. A gente tá falando de Curitiba, né, que a gente mora em Curitiba durante o outono, né, e o inverno, o que que a gente, né, pode esperar de sintoma das crianças, né, de sintomas respiratórios aqui em Curitiba? O que que a gente É, sabe, essa tosse tudo, mas exatamente. tem A que falar. variação climática, né, então essa de um dia tá quente, um dia tá frio e às vezes umidade demais ou tempo seco demais, que a gente, né, não temos esse equilíbrio também, né, Não. eh, isso afeta de uma forma importante nossa via respiratória, né, desde nariz até brônquios. Então tosse, nariz escorrendo com mais frequência, dependendo da mudança de temperatura. A Uhum. criança que tem esses sintomas de uma maneira mais intensa, mais importante, precisa também ser investigada, né, e tratada. Existem tratamentos preventivos que podem ser feitos. Aquela criança que chia o peito toda vez que muda a temperatura, tosse muito à noite, não é normal, né, não é Uhum. normal. É esperado que possa ter, mas não é normal que isso aconteça toda vez que muda a temperatura. O que a gente pode esperar nessa época de outono e inverno, pela variação climática, é que as doenças alérgicas apareçam, Uhum. né, então quem tem essa predisposição para uma rinite, para uma asma, para uma bronquite, que realmente os sintomas, apareçam e se iniciem, e aí sim é importante procurar uma ajuda e tratamento. Outra coisa é a maior circulação de vírus, Sim, né, porque é a época que realmente os vírus circulam em maior quantidade, então outono principalmente, né, nesse começo, nessa entrada ali. sim. Esse ar De gelado, estação. né. Isso, né. Isso mexe com a imunidade das crianças Tem sol, também. mas tem ar gelado, é Isso, dá horrível. calor, daí de Uhum. repente tá frio, o nosso corpo ele não entende o que que tá acontecendo, tá calor, mas tá frio, que horas, né. Então no mesmo dia, às vezes, a gente tem variação de mais de 10 graus, né. Aham. É bem isso. Então E, assim, quando que a gente identifica, por exemplo, quando é uma tosse tem essa diferença, né, quando é uma tosse que vem do pulmão e quando é uma tosse nessa região só, demais alérgica. a gente tenta diferenciar, né, existem primeiro é o exame médico, né, então você examinar a criança na hora do quadro agudo e entender tem alguma alteração no pulmão, no exame, na ausculta, ou a gente limpa o pulmão tá limpo, mas existem quadros, a gente não pode falar silencioso, porque não é isso, mas quadros mais amenos, mais leves, por exemplo, de asma, que cursam só com tosse. E não necessariamente a gente vai encontrar alteração no exame do pulmão, né. Uhum. Então, algumas coisas falam a favor de uma tosse que é mais do pulmão, ou seja, da asma, né. Sim. Então, é uma tosse que vem principalmente de madrugada, que piora depois que a criança pega no sono ou no meio da madrugada. Isso é asma e bronquite. Isso, eu estou falando isso, eh, do que é mais sugestivo para asma e bronquite, né, Sim, sintomas. e que muitas vezes um quadro leve, que não chega nem a chiar o peito, nem faltar o ar, nem nada, mas o sintoma é tosse, né. A criança que corre, pula, brinca, e quando corre, pula, brinca, desencadeia crise de tosse. Uhum. Isso é um dos sintomas de uma hiperreatividade brônquica, né, que está presente na asma, por exemplo. Então observar sempre isso. Puxa, dias mais frios eu percebo que quando ele corre muito, pula, brinca, ele tem crises de tosse, tem que parar, a hora que ele faz repouso para a tosse. Ou na noite que muda a temperatura, meu filho tosse a noite inteira. Isso não é normal, né. Sim, aí Isso já tem indi que provavelmente que tem um comprometimento, uma resposta, né, uma reatividade brônquica aí nesse quadro. A tosse vem mais por causa do nariz, né, então quando a gente suspeita, quando tem sintomas nasais, obstrução nasal associado, nariz trancado, nariz que escorre, catarro, muitas vezes não escorre, a gente não vê aquela coriza clara, mas tem secreção, na cavidade nasal e que quando a criança deita faz pigarro, né, então aquele Hum, pigarro, aquele gotejamento lá atrás na garganta de catarro faz a criança tossir para eliminar a secreção. Em geral é uma tosse mais produtiva, mais secretiva. Não que a da bronquite não possa ser, porque muitas vezes é produtiva também, mas uma tosse
quando a criança acorda de manhã e mobiliza aquela secreção que está parada a noite toda, ela tosse mais. Então, de manhã, quando acorda, ou na hora que deita para dormir, mas depois, em geral, que eles pegam no sono profundo, essa tosse praticamente desaparece, né? Então, são algumas coisas sugestivas, assim, de que talvez não tenha envolvimento brônquico, pulmonar, e seja só realmente pela secreção nasal ou pela rinite, né? Sim. E nossa, quando a criança tá com tosse que não para, aí a gente entra, né, volta e meia a mãe tá com a Alegra e não sei o quê, e vai, faz isso, porque, né, a gente já meio que as crianças É. que têm essas Que tem a doenças doença alérgica, respiratórias né. alérgicas, né, Isso, tem e que a gente aprender sabe tem que que aprender a lidar com isso, é. né, e quando que realmente você precisa se preocupar, né. Exatamente. Meu filho vive com o nariz escorrendo. Por quê, doutora? Quando que isso preocupa, né? E o que que tem que fazer? É, e esse é o que a gente estava falando, né. Entre os boizinho brabo que não E querem lavar o nariz, né? Minha filha é um boizinho exatamente, bravo. exatamente, né, Ai, Deus, que sofrimento para lavar o nariz dessa criança. aham. Nariz escorrendo, o nariz escorre por quê, né, primeiro, por quê? Então, porque existe alguma resposta inflamatória nas células que revestem nossa mucosa do nariz, e essa célula vai produzir muco, o nariz vai escorrer. Por que motivo esse nariz escorre? Escorre por causa de um resfriado, né, da infecção viral, que vai ali, estimula as células, faz uma resposta inflamatória ali, produz secreção, esse nariz escorre. O nariz escorre por uma resposta alérgica também, então uma inflamação alérgica, que são, a coriza, né, o nariz escorrendo faz parte dos sintomas da rinite, então na rinite também o nariz escorre. A gente tem uma rinite que não é alérgica, mas que é pela uma resposta vasomotora, então uma resposta à mudança climática, ao ar frio, ar-condicionado, né, então entra num lugar com ar frio, o nariz escorre. É só uma resposta vasomotora da mucosa do nariz. Mas se o meu nariz escorre todo dia, não é normal. O que será que está acontecendo? Então eu provavelmente tenho uma rinite, porque eu não posso estar resfriada todo dia, né, Sim. então procurar um tratamento realmente, entender se tem esta rinite, se essa rinite é alérgica ou não e qual seria o melhor tratamento para existem tratamentos preventivos, né, que diminuem essa inflamação ali das células do nariz e diminuem essa produção de muco. E é ideal lavar o nariz da Com criança. certeza, né, com certeza. Ai, que Isso é tortura, meu Deus. importantíssimo. Não digo quando a gente Por fala em lavar o é, nariz, né, a gente não precisa pensar naquela lavagem do nariz que a gente vê, né, na televisão, lá nos sim. vídeos, que tem que sair catarro de um lado para o outro, não precisa de tudo isso, né. O que a gente precisa, na verdade, é de uma irrigação com soro fisiológico dessa mucosa do nariz. Então você precisa colocar soro fisiológico dentro do nariz do teu filho, né. Pra daí dar uma limpada lá dentro. É, você Porque pode ir para o ouvido. pode, pode. A secreção parada a criança já tem uma narina estreita, então já tem uma via respiratória que é mais estreita pelo tamanho deles mesmo, né, que Do são pequenininhos, narizinho, né. aham. Aí se você deixa aquela secreção parada ali, até os nossos mecanismos de defesa do nosso corpo que eles têm, eles ficam sem ter o que fazer. Então os cílios que fazem um movimento de limpeza ali da mucosa do nariz, eles ficam parados, não conseguem, porque tá cheio de catarro. Então a gente precisa realmente limpar esse nariz, né. Por dentro aqui o nariz se comunica com o ouvido, as crianças maiores já têm os seios da face bem formadinhos, então aí vem as sinusites, as otites de repetição, tudo Tudo é it, né, doutora? por conta que aí são Sinusite, rinite, otite. otite, né. E aí a ite quando fala ite, é uma inflamação, né, É, mas essa inflamação, quando eu tenho um processo infeccioso associado, e aí entra a necessidade muitas vezes de um antibiótico, né, então a lavagem do nariz inclusive evita que essa inflamação aqui vire realmente uma infecção, bactéria, né, sim. e que você E aí eu acabe fiquei com isso na cabeça, eu falei para o meu marido, eu falei: "Não, ai, a gente tem que lavar, ou é isso ou é antibiótico". Então não é que vai lavar, passa o sorinho, né, tem aquele que espirra direto na narina, é, que é como se fosse um desodorante, né, que tem aerosol ali e pra pressão mesmo, né. isso. Mas o ideal é que molhe pelo menos lá Pelo dentro, né. menos, para você tentar diminuir a viscosidade dessa secreção, ajudar os cílios, os teus cílios do teu nariz mesmo, né, a fazerem esse processo de limpeza. Então, tem vários dispositivos para lavar o nariz, desde sprayzinho simples, né, com soro fisiológico, com cloreto de sódio, aquele titi simples, né, que você vai Sim, lá e passa, mas você tenta passar várias vezes para colocar um volume melhor de soro ali no nariz, desde esses dispositivos em jato contínuo que você descreveu, que o que que é a vantagem dele, né, porque
ele faz um volume, ele coloca consegue aplicar um volume maior no soro, Uhum. só que com uma pressão que é controlada, que você sabe que essa pressão que está ali na medicação não vai machucar a via respiratória do teu filho, não vai machucar ou trazer problemas para o ouvido, né, mas você consegue colocar um volume melhor de soro nessa cavidade nasal, né. E tem as outros dispositivos de alto volume, que Uhum. aí vem a garrafinha, algumas mães preferem daí o uso ali da seringa, né. Eh, Agora esse alto volume, essa limpeza em alto volume, tem que realmente você precisa ter certeza que o seu filho pode fazer, né. Então primeiro ele tem que ter um certo entendimento para você não fazer isso à força. Se você Pois é. faz aquele alto volume com uma pressão acima do que ela deveria, ou com a criança à força chorando, você não vai saber se você talvez, fez uma pressão, excessiva que possa machucar o ouvido. As crianças pequenininhas têm muito mais predisposição para fazer complicações de ouvido quando se usa esse soro em alto volume, Tem né. que tomar cuidado, né. Tem que Então tomar eu sempre cuidado. fico olhando aqueles vídeos na internet e falo: "Ai meu Deus", porque é um alto volume, é muito grande, né, o volume que Sim, vai aqui, daí atravessa lá e vai pode ir para o ouvido mesmo, e não é. é só isso, eu morro de medo que bronquiaspire, sei lá. É, isso é difícil, né, Difícil, é eu fico com medo difícil, que porque engula e se eles afogue. engolem mesmo, né, vai muito soro lá para trás na garganta, eles acabam deglutindo, isso é normal, isso não tem problema nenhum, né. Mas, não sou contra essa lavagem em alto volume, acho que muitas crianças precisam e se beneficiam muito de fazer essa lavagem em alto volume, mas você precisa saber fazer da maneira certa, sem muita Sim. pressão, na criança certa, porque não é toda criança que pode fazer também. É, tem que tomar cuidado com os É. boizinhos bravos, né. A gente falou do perigo do descongestionante, né. Ah, é, o descongestionante daí é outra coisa, né, quando a gente fala em Ah, desconge é, a gente falou isso, do soro. É, isso, que quando a gente fala em descongestionante nasal, vem aí sim nós temos um perigo, né, um que é perigo. o corticoide, ou Não, não? não, o descongestionante nasal são aquelas medicações que têm pseudoefedrina ou fenilefrina, que são Tuduína, que eh ninguém entende eu nada, não posso só falar as marcas, médicas. né, eu não posso falar marcas, mas é aquele adulto que a gente conhece muitos, que andam com o remedinho, com a gotinha no bolso e Aham, precisam aplicar sei, para conseguir sei. respirar, então Tem um aplicam bem vários famoso aí, que todo mundo usa e é, adora. "Ai, que delícia descongestionar o nariz". isso, então pinga Você lá as usa, gotinhas, Fabrício? Não? você pinga lá as gotinhas na hora. Faz um milagre ali no teu nariz e você consegue respirar. Mas tem para as crianças principalmente, a gente tem risco de efeitos tóxicos, né, Uhum. então, e além de tudo, uma dependência à medicação, você gera uma dependência. Teu nariz, a hora que passou o efeito da medicação, tranca de novo, aí você vai lá, aplica de novo. E você não está tratando, nem entendendo qual é a doença de nariz que você tem. Então você passa o descongestionante e teu nariz respira melhor. Passou 4, 6 horas no máximo, teu nariz está trancado de novo, você vai lá e fica dependente da medicação realmente. Então você causa uma rinite medicamentosa, uma dependência da medicação, além do risco de intoxicação, né, para as Nossa. crianças. Então não é aconselhável usar descongestionantes nasais para as crianças, Sim, que é porque diferente do soro fisiológico. é, O problema é que essa palavra descongestionante confunde muito, porque a maioria dos sprayzinhos de soro fisiológico, que tem só cloreto de sódio a 0,9%, isso é soro fisiológico, né. Tá uhum. escrito embaixo: "Descongestionante nasal", né. Mas Hum. eu acho que é muito mais por uma, forma de De puxa, incentivar que as pessoas usem o soro e não usem o e que remédio ele vai também. fazer um efeito de limpar o nariz, mas Sim, quando eu falo em descongestionantes nasais, são as medicações que têm esse vasoconstritor, né, que não é só cloreto de sódio, sim. tá. Nossa. Tá, eu quero voltar um pouquinho, né, porque assim, a grande preocupação dos pais com relação aos sintomas respiratórios, é quando que de fato eles precisam correr com os filhos para o hospital. Porque a gente fica assim, mãe em casa, pai em casa, sem, né, muitas vezes não tem uma orientação médica assim que, né, tem um acompanhamento, tudo, o filho tá passando por aquilo, quando é que eu tenho que correr para o hospital, meu É, filho, com sintoma de tosse, né? é.
é um resfriado ali, então como que começa um resfriado? O nariz escorre, faz uma febrinha, essa febrinha geralmente dura 48 horas. Quando você dá um remedinho para febre para o teu filho, baixa a febre, ele fica bem de novo, ele tá brincando, ele tá comendo. Aí passa 4, 6 horas, a febre começa a voltar, você já começa a perceber uma criança mais quietinha. Mas a hora que você baixa a febre, a criança fica bem. Fica bem tranquila. Nas primeiras 48 horas de qualquer quadro febril, né, você se ele estiver bem, sem falta de ar, sem manchas pelo corpo, né, eh, e que na hora que você baixa a febre, a criança realmente mostre aquele teu filho normal, né, que gosta de Sim. brincar, que gosta de Só tá conversar. amuadinho que a gente Isso, fala, né. é. Você pode aguardar as 48 horas, né, muitas Uhum. vezes você leva as crianças nessas primeiras 48 horas num pronto atendimento, por exemplo, o médico não consegue nem identificar se tem algo realmente, se tem Não, alguma eles mandam a gente voltar. é, isso. Vai "Não para mãe, volta pra casa, se casa". ele persistir com febre por mais um Eu já dia nem aí levo, porque eu já isso, sei. Eu isso. levo só quando já tá lá acima das 48 horas, Isso né. aí, então passou de 48 horas de febre, ainda está fazendo febre, opa, essa criança precisa ser examinada, né, É. para entender se tem algum foco mais grave, né, algum foco bacteriano, alguma outra coisa, causando essa febre. A criança que mesmo na hora que você baixa a febre dela, ela continua caída. Uhum. Não ingere líquido, sonolenta, não quer brincar, não quer conversar, né. As crianças pequenas elas têm muito pouco, reserva, né, então a falta de ingerir líquido num dia para elas já faz muita falta, né. Uhum. Então, a criança que não está ingerindo líquido ou que tem falta de ar, como que você vê a falta de ar no teu filho? Você vê uma respiração rápida, só um detalhe, né, criança com febre respira rápido, coração bate acelerado e isso é normal. Baixei a febre do meu filho, ele continua com a respiração rápida, com esforço para respirar, que você vai ver essa região afundando na hora que ele respira, né, as costelinhas aparecendo na hora que ele puxa o ar. Então são Ai, sinais de que Deus. tem Uhum. uma dificuldade, um desconforto para respirar. Essa criança precisa ser levada para emergência, né. É, sempre analisar o quadro de febre, né, é viral, né, a gente sabe disso, muitas vezes pode A até maioria, ter né, a foco maioria bacteriano, que aí é pode. garganta, ouvido, aí tem que analisar clinicamente, mas Exatamente. porque uma criança que não come pode até ser garganta. Então são Pode, 2 tipos de pode. febre, né, doutora, é a Exa bacteriana e a viral. isso. Eu sempre olho a garganta, faço ela tirar a língua para fora e olho. Ah, né, claro, na minha visão de mãe ali, eu olhando, pode ser que esteja inflamada, mas se não tem uma inflamação mesmo e ela tá comendo, eu falo: "Não é garganta, é viral". Aham, Eu já fico assim, então já aham. meio que vou descartando. E aí também a medicação, né, não fica automedicando a criança, porque muitas vezes a febre, ela, né, tá ali 38, 39, beleza, você vai dar o remédio por medo de Você precisa aumentar. baixar a temperatura, Exato, né, mas porque não ficar medicando toda hora, porque a febre ela faz parte desse quadro faz. inflamatório para ajudar o corpo na defesa. Ele exatamente. Então a febre, temperatura acima de 37,8 é febre. Uhum. E essa febre já gera um desconforto grande na criança, né. Nós adultos, quando a gente tem febre, você fica largado no sofá, você não quer fazer nada, não consegue fazer nada. Então na hora Sim. da febre, o então, acho sim que você precisa fazer um antitérmico, mas se você tá ali com uma temperatura 37,5, né, não subiu mais que isso, espera, né, espera, refresca a criança, tira mais roupinha, espera ali uns 20 minutos e mede a temperatura de novo, né. Tem crianças que não podem esperar essa É. temperatura aumentar, daí é Uhum. outra coisa, né, criança que tem uma tendência ou uma predisposição a fazer crise convulsiva febril, por exemplo, né, então, mas não são todas, né, isso é uma predisposição de Sim. cada criança. Então E também analisar se tá tendo vômito, diarreia, outros sintomas além, né. Então, isto. às vezes, eu sempre observo: "Ai, é só a febre", mas tá comendo, tá brincando, tá falando, né, tá Sim, correndo, com sim. febre correndo, tá pulando. É. Beleza, eu deixo espera um pouquinho, mas eu sempre uso primeiro esses artifícios, né, de
toalhinha embaixo do braço, na Isso, testinha geladinha, isso, daí tira a roupa, dou banho, deixo mais fresquinha. Eu vou isso, fazendo isso pra, em isso. último caso, assim, tá, agora vou dar É, o remédio. não, passou Aqui. 37,8, a temperatura É, já está em 38, muitas vezes a temperatura sobe muito rápido, aí a hora que você vai dar o antitérmico com a criança lá com quase 40 graus de febre, vai é, ter muita dificuldade para você baixar essa febre e o mal-estar realmente é muito grande, né, então muito. as crianças não precisam também passar por isso, né. Sim, tá. E a gente aí corre para o hospital, né, porque ai E Deus. aí que tá, e aí que tá, não necessariamente, né. É, Porque ainda uma não. isso, aí que eu digo, Coitada das aí mães, isso que eu né. digo para você. Então, a Sim. febre que você né, a febre de ori a febre é por causa de uma virose, a febre é por causa de uma infecção bacteriana. Muitas vezes nessas primeiras 48 horas, mesmo o resfriadinho pode causar febre de 39 graus, É, né. sim. Então se você deu um antitérmico, a criança baixou a temperatura e ela tá pulando lá no teu sofá, né, calma, não deu 48 horas de febre ainda, vamos, né. E você como médica, doutora, quando que você leva? Nunca, né. Ah, Você tem filho de 5 de anos, 5 quantas febres já anos. não deu de escola? Muitas, Muitos, nem leva, né. muitas. "Ah, Nossa, vai muitas. passar, dá aqui o remédio, Mui tá bom. Ai, que fácil, né, ser mãe e médica". É, ai, o marido que agradece, né. É, sim, ele fala: "Ai, que Ah, bom, que bom. posso dormir, eu tenho uma Isso. médica em casa que você que fica acordada". Ele também é médico, né, Exatamente. então já É. ajuda também. A gente falou sobre as tosses, né, então eu vou fazer o nosso quadro mito ou verdade, em caso de tosse, eu posso usar o xaropinho? Não. Famoso O xarope. xarope para tosse, né. Atenção mãe, escuta o que a doutora vai É, falar. Dá um xarope pra essa a menina. tosse, como a gente estava falando, né, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né. Então é o mecanismo de defesa que nós temos para fazer limpeza da via respiratória, e se você dependendo do xarope que você faz, você não sabe o que você está dando. Foi lá na farmácia: "Ah, esse xaropinho para tosse aqui é bom". A gente tem xarope para Aquela marquinha tosse famosa lá. a gente tem xarope para tosse que é sedante de tosse. Nossa. Então, é o que a gente não precisa, sedar uma tosse, a gente precisa entender por que que está tossindo, né, essa tosse. Então sedar a tosse não resolve o nosso problema, o que está causando a tosse continua ali, só que Uhum. você não vai ter tosse. E aí você perde justamente esse mecanismo de defesa do teu sistema respiratório, né. Maior risco de infecções, de complicações aí devido que seja uma infecção, um resfriado, né, mas você vai ter a secreção parada, né. Então aí Nossa. você tem outros riscos que você está assumindo ali na hora do xaropinho da tosse para parar a tosse, né. Então, atenção mamães, não usem xaropinho da farmácia, Não usa. aquele Aí vermelhinho tem outro xaropinho que aí com você gosto de falou do framboesa. corticoide, né, Ah, que é também o xaropinho que muitas vezes vem ali, o tem tosse, dá o corticoide. Não, corticoide você vai dar com indicação médica, né, que criança que precisa do corticoide, em geral, são aquelas crianças com uma crise de asma mais grave, por exemplo, sim. né, com uma bronquite mais grave, que vai precisar do corticoide para desinflamar esses brônquios, mas não é toda tosse que precisa do corticoide, né, o corticoide tem muitos efeitos colaterais. Então, o corticoide via Via oral, né. oral. Então Aham. muitas vezes a gente tem medo de um outro tipo de corticoide, por exemplo, que é a bombinha Isso que eu ia perguntar da isso. bombinha. E as mães não têm medo do corticoide de xaropinho. E é deste corticoide de xaropinho que a gente precisa fugir, que tem que evitar ao máximo. Porque o da bombinha, ele atua só pontualmente na via respiratória. Exatamente, com E doses o baixíssimas de é, corticoide que vão ter efeitos lá na via respiratória e só, e o né. xarope é O toma, xaropinho, é em você vai ter tudo. absorção, vai ter efeito sistêmico, a longo prazo ou com usos muito frequentes desse corticoide, você começa a ter realmente problema, né. E os antialérgicos, aqueles que tomam que tem como é que Anti-histamínicos, né, ou que que dá tem alguns, né, os anti-histamínicos, tem os anti-histamínicos, que são sedantes, uhum, então deixam a criança sonolenta, isso são anti-histamínicos mais antigos, né, os anti-histamínicos mais novos já não têm esse efeito, eles não ultrapassam a barreira hematoencefálica, então eles não chegam a fazer um efeito no cérebro a ponto de sedar, dar sono, né, aham, mas também você precisa usar naquela criança que tem indicação para usar o antialérgico, né. Então, sim. você sabe teu filho tem rinite, e provavelmente esse sintoma você está identificando é por causa de uma rinite alérgica, opa, e tá bem, teu médico te autorizou, olha, esse antialérgico aqui você pode usar toda vez que você perceber ele, com uma crise de rinite.
Aí ok, né. Sim, tudo sempre com orientação médica, É, né. é. A gente, tá entrando nessa parte da alergia, eu queria fazer mais um mito e verdade. Mito e verdade, se a criança tem alergias, ela não pode ter um pet? Ah, pode, né. Olha Isto lá, ó. é Tá vendo? então, nem todas, Nem né. sempre pelo de cachorro é que dá alergia ou de gato, Exatamente. né. Inclusive, até eu estava lendo recentemente um estudo falando do benefício do contato com o animal de estimação no Pra início da asma. vida, Aham. para diminuir, né, porque a doença alérgica também não é uma coisa só, né, então ela tem uma tendência genética e tudo, mas tem o estímulo ambiental que favorece que ela apareça, asma, rinite e tudo, né. E falando sobre o contato com os animais de estimação que podem diminuir essa sensibilização alérgica, né, ou esse aparecimento das doenças alérgicas, principalmente no início da vida, né. Então, sim, isso é um mito que não pode ter um pet, né. Cada caso é um caso, né. Então se a gente faz uma avaliação de alergia e você identifica que a criança é alérgica ao pelo do cachorro, a criança é alérgica ao pelo do gato, puxa, aí fica um pouco mais complicado, né. Então aí a conversa tem que ser um pouquinho diferente. Mas a grande maioria das crianças não são alérgicas ao pelo de animais, E não aí é o como é que principal faz, alérgeno, né? né. Como é que a gente identifica, doutora? Fala sobre o teste. Existem testes alérgicos, existem, 2 maneiras de você identificar a alergia, através daquele teste cutâneo, né, que é feito na pele, a gente pinga gotinhas de tudo que a gente precisa testar, né, então ácaro, fungo, pólen, pelo de animais, pelo de cachorro, pelo de gato, e aí ali nos próximos minutinhos você já vê uma reação na pele ao que a criança é realmente sensibilizada, né. E a outra forma é por exame de sangue. Então tira sangue e faz lá os IgEs específicos, né, que é o Uhum. anticorpo específico, a imunoglobulina específica ao pelo do cão, ao pelo do gato, ao ácaro, e a gente avalia se isso tem uma resposta positiva ou não. Só observei que não tinha no da Maria Cecília que a gente fez o de, como é que fala? Frutos do mar, camarão, essas coisas que dá É. alergia a alimentos em gerais, Isto, assim, isto. cítrico, tipo, tem criança que tem alergia do morango, por exemplo, É, ovo. ovo então, aí a alergia alimentar é outra coisa, Ah, né. daí tem que fazer outros Se tipos a de gente teste. se a gente imagina que essa criança ou suspeita que essa criança tem alergia alimentar, aí a investigação é diferente, né. Hum, Então aí quem são os principais alérgenos, os principais problemas alimentos que causam alergia, né. É o ovo, é o leite, os frutos do mar, camarão, amendoim. sementes isso, amendoim, castanhas, né. Eh, Esses são os principais alimentos que causam alergia, mas muitas crianças são sensibilizadas no exame e não têm alergia clinicamente. Hum, Então tem que ter cuidado com a interpretação também. E até por que que eu vou fazer essa avaliação de alergia alimentar se eu não tenho uma suspeita de é, alergia alimentar, né? no caso da minha filha é respiratório. Isso, no caso dela não tinha essa necessidade, né? Eh, a gente tá falando aqui sobre alergia, continua engloba tudo, né, quando fala de problema respiratório, pode ser alérgico, pode ser asma, pode ser bronquite, pode ser uma série de fatores, mas como que a gente faz para evitar esses problemas respiratórios da criança? A gente Ah, falou de pet, não é o isso. problema do pet, tadinho do gatinho e do cachorro, nem sempre Isso, são nem eles. sempre são eles, né, o principal, causador de alergia respiratória nas crianças, são os ácaros da poeira domiciliar, né. Então, mas vamos pensar um pouquinho antes disso, antes da criança se tornar alérgica, né, o que que a gente pode fazer? Será que resolve ela não ter contato com nada? Nem se não é esse o caminho, né, a Dentro de criança. uma bolha, a criança. Isto, não resolve, este não É. é o caminho, né. Então a criança, primeiro de tudo, uma infância que tenha contato com a terra, com aquela sujeira boa, né, então porque o nosso sistema imunológico vai ter muitos estímulos, né, pra, como eu te falei, é algo muito complexo, né, então se eu o que que é alergia? O teu corpo passa a reconhecer algo como estranho, que ele não deveria reconhecer como estranho. Isto vem Uhum. de uma predisposição genética, mas a interferência do ambiente também é importante. Então a criança não tem contato com nada, tá tudo sempre muito limpinho, não pode pegar aqui, não brinca na natureza, fechada ali como se na bolha, Uhum. né. A hora que ela começa a ter contato com o ácaro, com o fungo, com o pólen, tem já uma predisposição para alergia, as coisas começam a aparecer, né.
Então, o ambiente, para você tentar evitar que o ambiente do alérgico piore ainda mais, né, os quadros respiratórios dele. O quarto, evitar o acúmulo de coisas, né, então, livro, revista, bicho de pelúcia, tapete, Tapete. cortina de tecido, então o ácaro é um bichinho que ele se alimenta de resto. Nada, gente, é colchão. É. Colchão com capa, né, com uma capa Ó impermeável lá, ó, ali, colchão com com capa, capa impermeável, travesseiro e travesseirinho com capa impermeável, né. antialérgico, Isso, travesseiro antialérgico isso. e tapete de borracha, dá? Não, Dá, também porque você lava, é, pode. mas o de borracha não dá É. alergia à borracha, ao látex, ao Pra quem tiver, né, e o látex, sim. né, isso, que não são todos ali que tem o É látex cama e mesmo. colchão e deu. O quarto foi feito pra dormir, não foi feito pra Não brincar. foi feito para acumular bicho de pelúcia, É, né. exatamente, nem tapete, não dá, É. né. O ar-condicionado é outra coisa importante, né, que é É, evitar, assim, o abuso do ar-condicionado, então a temperaturas mais amenas do ar, entre filtro, 21, né, 23, também, que não limpar o filtro, troca. lavar, fazer os o como é que chama? A A manutenção. manutenção, né, Uhum. mas tem uma maneira fácil de a gente mesmo em casa lavar ali aquele filtro. Então você abre a tampinha do ar-condicionado, tira o filtro, lava com água e sabão, coloca de volta, né. Uhum, Então isso para é. os alérgicos é importante também. E, ambiente com pessoas que fumam. Aí é um problema, né, esse é um problema, puxa vida. Então o cigarro, não só para quem fuma, mas para quem convive com o fumante, né, é um grande problema, porque a gente se torna fumante passivo, né. Uhum. As crianças, principalmente que convivem no ambiente domiciliar ali, né, com pessoas que fumam, fumam junto, né. E por mais tempo, porque você tem uma criança que está sendo exposta muitas vezes a essa fumaça e a esse inalante do cigarro desde a barriga, né. A mãe respira, passa pela corrente sanguínea e a criança é afetada eh eh, por esses agentes, eh, Químico. desde a barriga, né. Daí é um problema, né. Isto. Então o cigarro ele é responsável por, muitas doenças respiratórias nas crianças, agravamento de quadros de asma e de rinite, dificuldade de controle dos sintomas, dificuldade do tratamento, né. Além de que agora a gente começa a ver um problema maior que são as modinhas aí do cigarro eletrônico, que está sendo um grande vilão para os nossos Que adolescentes. também não dá, né. Não, não dá. Ele não é inofensivo, né, vai vai ser exposto a outros agentes tóxicos, né, então também não é ele só está disfarçado, né, só é mais Sim, bonitinho, mais cheirosinho, gostosinho, mas ele é um problema da mesma forma. E os nossos adolescentes estão entrando nesta, né, do cigarro sim, eletrônico. sim. E daí na idade do nosso filho vai ser o quê? Me Pois é, fala. pois é. Se é o cigarro eletrônico agora, vai ser o q sei lá o que que vai ser. Deus do céu. É. Até nisso tem que pensar, né. Aham. Doutora, e a criança que ela já tem asma e bronquite, o que que isso, né, vai acarretar para o resto da vida dela? Existe um período? Essa criança ela vai ficar porque a gente sabe que quem tem asma e bronquite pode ser para sempre ou pode ser que não, né. Pode, Pode ser que pode. a minha filha passe por essa fase agora da parte respiratória e depois fortaleça e tudo mude, né. É, é. Pode acontecer isso? Pode, pode. Quando você recebe um diagnóstico de asma, né, quando teu filho recebe um diagnóstico, ele tem asma, isso impacta de uma forma importante, né, porque e vem à mente assim: "Poxa, asma, uma doença grave, tem falta de ar, vai no pronto-socorro, vai ficar dependente da bombinha", né, que não é Não, isto, né. não é dependente, é uma prevenção também, Isso, né. Porque a exatamente. bombinha, ela todo mundo Isto. pensa que a bombinha só é para crises ou para outras coisas. Não, a bombinha ela é uma Então, prevenção também. é uma forma inalatória de você fazer o tratamento preventivo também, né. Então, Sim. não a asma ela tem várias formas de se apresentar, desde leve até a asma realmente grave. Uma asma que pode ser só transitória da primeira infância, como uma asma realmente que vai ser aquele verdadeiro asmático, né, que Uhum. adulto, adolescente asmático. E até a asma que começa na idade adulta, né. Sim. Então, mas, podemos ter quadros leves, E né. o que que pode causar, por exemplo, uma criança ela tem asma quando pequena, aí beleza, passou. Mas ao contrário, quando que um adulto pode
Tipo assim Desenvolver é. asma, eh, predisposição genética, primeiro de tudo, Uhum. né, o ambiente favorável. Ele nunca Então, apresentou, muitas mas vezes daí nunca adulto apresentou, de repente começa a trabalhar num lugar que o ambiente não é favorável, né, o ar-condicionado ou se muda para uma cidade que tem um nível de poluição do ar muito alto, né. sim. Então ou alguma desregulação própria do sistema imunológico relacionada com o estresse, com alguma infecção viral que acionou esse gatilho, né, no pulmão. Então, qualquer É. idade é a idade que essa asma pode E aparecer. realmente a natação ajuda? A natação, ela é interessante para o condicionamento físico e pulmonar do asmático, porque, em geral, a criança que tem asma fica muito mais confortável fazendo atividade física no ambiente úmido. Hum. Então a Não é natação que fortalece o pulmão, ou é? faz Não, de certa sim, forma sim, porque respiração. você consegue fazer como uma fisioterapia respiratória, né, um condicionamento respiratório, um condicionamento físico, é bem interessante para o asmático, né, Nossa, a natação é pra tudo, né, pra então, porque tudo. aí fortalece tudo, é exercício físico, é É. pra parte respiratória, é Tem completo. épocas do ano que a gente começa a ter um certo problema, que é o épocas de frio demais, né, então Sim. respira o ar quente, sai no ar frio, então tem tudo isso tem que pensar como vou fazer, né, na Então vamos época que fazer chegar natação inverno. só no verão. É, não. Que seria o ideal, né, mas É, não, tem muita não. gente que faz ao longo do ano, né. Isso. A gente já falou da bombinha, né, que a bombinha não faz mal, ela é uma age ali no foco, né, do problema, Sim, não sim, vai causar outras coisas, né, é um isso. corticoide desinflamatório. A bombinha é uma forma, de você fazer medicação inalatória, né, uma forma mais prática, mais rápida, mais fácil. E que a Uhum. criança aceita muitas vezes melhor do que a nebulização, do que a inalação convencional, né. A gente tem vários tipos de medicações nessa bombinha, então usar bombinha não quer dizer, que vai viciar ou que está dependente ou nada disso. Então, assim como a gente toma um comprimido para dor, outro para enjoo, a bombinha também. Não, a bombinha não são todas que têm o mesmo objetivo ou que servem para a mesma função, né. É. Eu vou entrar numa questão aqui que eu acho bem importante na tua visão como médica, esses óleos essenciais que as pessoas utilizam em difusores. São bons, ajudam? Pode falar a Na sua grande mai opinião como na médica, grande enfim. maioria das crianças, pode ajudar, né, ou pelo menos não, causar danos, né, mas a gente tem sim crianças que respondem ou reagem ao produto que está sendo, que está no ambiente, né, que está sendo inalado. Uhum. Então, pode reagir sim até ao cheiro, ou ao que é feito o óleo mesmo, né, o produto que isso é vaporizado no ambiente, né. Então tem E crianças que mantém o reagem ambiente inclusive úmido, a isso isso. não Para umidade demais não é interessante, né, para quando já temos um ambiente úmido, ainda aumentar a umidade do ar, também não é interessante, né. Mas acho que o principal ai é, assim, Deus. entender se para o teu filho você, quando usa o óleo essencial, se percebe que apresenta algum sintoma respiratório após, não pode usar. É, é a qualidade do ar Ele ali, tem tam que ele manter pode ele nem sempre é inofensivo, né. Acho que isso é importante, não que ele faça mal sempre ou que não possa usar, mas nem sempre ele é inofensivo. sim. Então, assim, como recursos gerais, né, para os pais, o que que a gente pra gente recapitular tudo, que eu acho que é meu Deus, quanta informação, Jesus amado. Então, basicamente, dividir por caixinhas, né, então problemas respiratórios, alergias e a parte de imunidade, né, a parte imunológica da criança. O que que a Sim. gente divide bem certinho para os pais, como recurso prático. Um recurso prático, então primeiro de tudo imunidade, né. Vamos melhorar a saúde das nossas crianças, melhorando, os hábitos de vida, né, então pratos coloridos, brincadeiras ao ar livre, menos, quanto possível for, usos de antibióticos, né, e corticoides, vacinas em dia, avaliação pediátrica em dia. Então acho que para imunidade especificamente é isso, né. É isto. Pensando Sono. o sono, Uhum. rotina do sono boa, né, isto. Criança feliz,
Nem sempre Sim. é possível. Se tiver esse ritmo, com certeza, né, É, uma criança, é, ela com a necessidade é, atendida, fisicamente atendida, é, tudo expande, né, o cognitivo, o é. desenvolvimento Uhum, sensorial, tudo. Ela uhum. é uma criança mais feliz se Tirar a ela criança de tem frente da tela, né. sim, ela tem se ela tem essa necessidade, É, né, é, atendida. é isso aí. O básico, né. Exatamente, Não é só exatamente. manter a criança limpinha não, gente. E manter a criança: "Ah, meu filho tá dormindo, comendo, tá tudo certo". Não, não é isso não. Não, A não. criança ela precisa expandir, contrair, ritmo, rituais, É, rotina, um sono, alimentação. "Ah, mas é muita coisa, não dá pra fazer tudo isso não". Dá. é. Uma rotina ela tem algumas questões que até pra nós, se a gente não tiver uma rotina, como que vai Sim, ser o nosso dia? Todo bagunçado. Eu sim. não tenho horário pra acordar, pra dormir, pra trabalhar, pra fazer nada. Aham. Uhum. Então, como que vai ser a Exatamente. minha saúde? Isso interfere pra mim. Imagina uma criança que está em fase de crescimento e desenvolvimento. É isso mesmo. É muito É, mais, né? é isso mesmo. Uhum. É o olhar integrativo com a criança que a gente sempre fala, né? É, É o todo, o ambiente em que ela vive. exatamente. É isso aí. Então, parte de imunidade, daí a outra caixinha das doenças Nas respiratórias. doenças respiratórias, né, então, eh, saber, né, lidar com a ansiedade e a angústia, muitas vezes, de uma doença respiratória que vai melhorar, que vai passar, que é pontual, que é por causa de uma virose da escola, né, mas também entender que vai ter momentos que isso não está normal, né, vão Uhum. ter crianças que precisam de um tratamento preventivo, de um olhar diferente, procurar a doença, né, entender por que que esse sintoma está tão frequente, então precisa sim dessa avaliação. E dessa investigação, né, quando os sintomas realmente estão, frequentes ou às vezes, muitas vezes diários até, né. Sim. E, melhorar o máximo possível a qualidade desse ar que a criança respira. E aí a nossa responsabilidade entra principalmente dentro de casa, né, a gente não tem mais tantos poluentes como, fogão a lenha Uhum. ou, queima de madeira e tudo, né, mas o cigarro. O cigarro nas suas diferentes apresentações, que agora ainda ele está aí disfarçado de bonzinho, né, que cigarros eletrônicos, cigarros convencionais, Sim. narguile, né, então evitar a exposição das nossas crianças a estes produtos. Esses poluentes Isso, tóxicos. é. E alergia? E a alergia, não resolve deixar as crianças numa bolha, né, colocar É a a criança vitamina S, que não existe. precisamos, a sujeira Ela não boa. existe, gente. Você sabe o que que é vitamina S? Sujeira mesmo. Bota a mão É. na boca, no chão, na boca, no chão. Claro, Hã. com moderação, pelo amor de Deus. Tem gente É, que: não, não, não. "Ai, tudo bem, é que eu sou a favor de tirar o sapato pra entrar dentro de casa". Eu Aham. não gosto, Sim, é. entendeu? Porque desde pequenininha eu faço isso. Porque assim, gente, sujeira da rua é tudo mesmo. E não É. só isso, é energia dentro de casa, eu sou toda assim. Então, mas eu Aham. acho que tem que ter moderação. Mas na escola, É o contato. tem que O fazer, contato né, com a então grama, o contato com a terra, né, a apesar que na brincadeira no sala ar de aula eles livre, entram de pantufa, e tiram o tiram. sapato pra Porque entrar. realmente a gente traz muita coisa do É, chão, né, das fezes de animais e sim, urina de animais, tudo que a gente não sabe na rua por onde você passou e o que que você está carregando, né. é. Então, Mas o contato com a natureza, a terra em si, ela já tem os os animaizinhos, né. que ali vai pegar todas essa Isso, parte procurar um ar de qualidade para respirar, porque isso é importante também, né. E se você tem uma alergia identificada, minimizar os danos ao redor, né. Então, o cigarro continua sendo algo que, evitar o contato, evitar a presença dos inalantes do cigarro no ambiente que a criança vive, dentro do carro, dentro de casa, na casa da avó, né. Eh e os cui e de poxa, ele é alérgico ao ácaro da pora domiciliar, então a gente precisa ter um cuidado maior, principalmente dentro do quartinho onde ele dorme, no ambiente onde ele está ali todos os dias, a maior parte do tempo, com tudo ali que envolve o acúmulo de poeira, né. uhum. É, Então o pó é isso. triste, né. É, Jesus amado. é. Tudo tem poeira. Jesus! É, E existem tapete, cortina. e tratar a doença alérgica, para Sim, melhorar essa tolerância, né, tratar de forma preventiva, para melhorar a tolerância dessa criança, porque ela vai ter contato com o ácaro, né. sim, Hum. com certeza. Doutora, onde que a gente te encontra? Aqui em Curitiba, né? No tem um consultório que você Tenho um atende que é consultório aqui em no Curitiba, fico no edifício Doc Castelo Batel, a clínica Semiar Pediatria, então estou
é lá que me encontram, E se tem o precisar. Semear Pediatria também tem o Instagram, né? Temos o Instagram da Semear Que Pediatria. tem um monte de Tem informação lá. umas dicas, exatamente. Muito Aham. legal. Obrigada, doutora, pela tua participação. Amei. Acho que a gente deixou bastante dicas aqui para os pais, principalmente não levem seus filhos correndo para o hospital, que toda mãe fica desesperada. Mas assim, É, claro, tem que analisar, tem que ter toda essa sensibilidade, esse olhar e observação com a criança, né? é, Então, é, febre já é um alerta de algo que está errado no corpo. Não é que é, está errado, é que o sistema imunológico deles é mais suscetível às outras doenças, enfim. E, além de tudo, no primeiro setênio, que eu sempre falo, né, de 0 a 7 anos, as crianças elas precisam das doenças inflamatórias para que fortaleça esse corpinho físico. é. Eles precisam desse contato com tudo, esse sistema ele tem que se fortalecer. E não Uhum. tem como se fortalecer sem vírus, sem as doenças que a gente tem Continuam predisposição a que estão adquirir ao circulando longo da aí. vida. Exatamente. É. Obrigada pela tua participação. Foi muito bom. E, ó, eu já. A doutora Mariana aqui, gente, sério. Agora é É, pro resto da vida com a Cecília, porque a é, gente tá em tratamento com ela também, né, isso, doutora? Então. isso. E tem que lavar o nariz. Não dá, ela é um boizinho Tem que brabo, não lavar o tem como. nariz. Mas a gente tá achando outras A alternativas, melhor né? alternativa para O ela, né. sorinho de espirrar, que é o que ela Isso, deixa, vamos usar alguma é, coisa que dê ali, pelo menos, porque isso. olha, também não quero traumatizar, mas tudo bem. É, A gente faz o que é preciso quando precisa. tem, antes isso do que antibiótico, então eu fico pensando, o antibiótico não dói tanto, que nem a lavagem do nariz, Não mas eu incomoda mas eu não tanto, né. quero É, interferir em ela. outras questões do corpinho dela, então o soro vai ter que Exatamente. fazer, né, doutora? É. Eu que agradeço, eu agradeço a Obrigada. oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, né, e a confiança também. Sim, Parabenizo você por trazer informação de qualidade, porque eu acho isso importante, né, além de uma boa rede de apoio que as mães precisam nessa hora, né, sim, para lidar com essa angústia das doenças das crianças, você ter informação de qualidade, né, e sim. não procurar informação onde não deve, porque aí aumentam ainda mais as nossas angústias, né. Sim, exatamente. E aqui eu sempre procuro falar, né, informação, orientação é tudo, dar a liberdade de escolha para as mães, para os pais, que, né, a Aham. gente está no dia a dia, hoje tem tanta informação na internet, mas se a gente filtra isso de uma maneira mais leve, que a gente possa repassar essa mensagem para os pais de cuidado e que seja o ideal, entre o ideal e o possível, é o que a gente, Isso, né, quer isso. transmitir de mensagem para todo mundo e que seja sempre transformador. Com É. amor a gente faz, mas, né, quem tá do outro lado também que a gente possa transmitir essa mensagem com muito respeito e carinho, que é o que a gente preza aqui no Maincast. É isso mesmo, muito Obrigada, viu, obrigada. doutora? Gente, amei. Um beijo pra vocês, obrigada e até o próximo episódio. Segue a doutora lá no Semear Pediatria, né? Semear A gente pediatria. vai deixar Isso aqui aí. na descrição pra vocês. Um beijo.